Já imaginou o que acontecia além das orações e do silêncio dos mosteiros na Idade Média? Nos mosteiros, muitos acreditam que monges e freiras vivem uma vida austera, livres de impulsos e desejos. Será que era mesmo assim? Quando mergulhamos nos bastidores, descobrimos histórias que mostram uma rotina bem diferente dessa imagem perfeita. Imagine um mundo cercado por muros de pedra, onde o silêncio reina e tudo parece controlado e dedicado à religião. Por fora, tudo era disciplina e calma, mas e por dentro? Segredos corriam como um rio oculto. Dentro dessas paredes, paixões ocultas e segredos proibidos fluíam, longe dos olhos curiosos. Escândalos que os religiosos tentaram esconder a qualquer custo marcaram os registros históricos. Antes de começar, já senta o dedo no like e se inscreva no canal para ficar atualizado de tudo o que acontece no nosso mundão. Bora lá! Esses comportamentos proibidos não eram apenas frutos de impulsos momentâneos. A monotonia do cotidiano religioso muitas vezes acende a faísca para desejos reprimidos. A convivência entre pessoas de diferentes idades e histórias criava vínculos que atravessavam os limites das regras monásticas. Foi assim que nasceram relacionamentos proibidos, deixando marcas inesquecíveis na história dos mosteiros. À noite, com os ambientes fechados, os monges medievais deixaram surgir um lado pouco conhecido, repleto de liberdades que apareceram para os registros oficiais. Durante o dia, a rotina alimentar era simples: pão, frutas, vegetais e uma pitada de proteína. Porém, quando a noite caía, esses homens religiosos entregavam banquetes e celebrações, regados a boa comida e bebida. Embora o jejum tenha sido respeitado, não era tão rígido quanto a maioria imagina. Nas festas e graças especiais, o jejum dava lugar a banquetes fartos com peixes, frutos do mar e doses generosas de vinho e cerveja. Apesar da exclusão da carne em muitas comunidades, as abordagens foram feitas por motivos de saúde ou necessidades especiais, adicionando mais variedade às refeições. Essas noites de celebração, regadas à fartura de pão e bebida, mostram que a vida dos monges era bem menos austera do que se imagina. Não é à toa que muitos desses monges acumulavam peso, reflexo de uma rotina pouco ativa e longos períodos de ociosidade. A cerveja era mais do que um alimento básico para os monges medievais, era uma paixão. Mestres cervejeiros entre eles criaram rótulos de alta qualidade, combinando habilidade e tradição. Mas quando esses homens passavam do ponto, as noites se tornavam um palco de risadas, histórias ousadas e comportamentos que quebravam completamente a imagem de austeridade que deveriam representar. Essas escapadas não se limitavam apenas ao que comiam e bebiam, até a rotina tediosa de copiar manuscritos levava os monges a buscar formas criativas de escapar da monotonia. No meio do tédio, alguns deixaram sua imaginação fluir nas margens das páginas. Não eram apenas desenhos decorativos, entre as letras surgiam rabiscos cheios de humor, frustrações e desejos ocultos. Esses desenhos revelaram emoções reprimidas e contradições escondidas por trás da fachada religiosa. Nos mosteiros da Idade Média, a tarefa repetitiva de copiar manuscritos consumidos o dia. Rabiscos de coelhos guerreiros, elefantes e até caracóis em situações absurdas surgiam entre os textos. O que resta é que esses rabiscos foram o berço do que conhecemos hoje como emoticons, os símbolos usados para expressar emoções nas redes sociais. Esses ícones nasceram como rabiscos nas margens, um reflexo do tédio e da criatividade reprimida. E esse comportamento criativo não era exclusividade masculina. Em conventos, as freiras também enfrentaram dificuldades e, por vezes, escaparam das regras de formas engenhosas. Com o cair da noite, algumas velas nas janelas dos mosteiros sinalizavam algo inesperado, a abertura à tentação. Mas isso era só o começo. Nas sombras, reuniões secretas aconteciam, onde votos sagrados eram quebrados e os impulsos humanos tomavam o controle. À noite, camas separadas e promessas de castidade se tornavam meras formalidades facilmente ignoradas. Sob o refúgio dos muros de pedra, freiras acolhiam homens de diferentes idades, trilhando um caminho que desafiava diretamente as proibições da igreja. Embora parecessem impensáveis, os mosteiros muitas vezes se tornavam centros de desejos reprimidos, onde os votos feitos em público eram quebrados em segredo. Esses segredos estão muito além das paredes dos mosteiros. Os conventos também administravam as chamadas Casas de Madalena, criadas para abrigar mulheres que buscavam recomeçar suas vidas. Essas casas eram projetadas para purificar o comportamento de seus residentes.
Na prática, muitas dessas casas eram uma estratégia discreta para lidar com doenças venéreas. Assim, mantinham um problema que a igreja preferia esconder, longe dos olhos do público, em pleno coração da Idade Média. Não foram só os monges que desafiaram as regras, as freiras também sucumbiram a desejos que ultrapassavam qualquer norma religiosa. Em muitos casos, os superiores fechavam os olhos, permitindo que esses desejos florescessem, mas o que vemos é apenas a ponta do iceberg do que realmente acontecia. Longe da imagem de pureza e devoção, alguns mosteiros eram repletos de histórias de excessos e paixões secretas. Votos de castidade e obediência muitas vezes eram apenas uma máscara, ocultando as verdadeiras ações das que viviam entre aqueles muros. No fim das contas, muitos cederam aos prazeres que, publicamente, tanto condenaram. E se isso te surpreende, saiba que a Idade Média esconde muito mais do que podemos imaginar. O que acontecia dentro dos mosteiros muitas vezes ultrapassava suas paredes de pedra. Sempre ouvimos que os mosteiros medievais eram sinônimos de devoção e pureza, mas será que era realmente assim? Durante noites especiais, como no Natal, histórias murmuradas pelos corredores revelavam que a linha entre a santidade e o pecado era mais tênue do que se imaginava. Conta-se que, sob a luz da lua, enquanto o mosteiro mergulhava em silêncio, sombras misteriosas cruzavam os corredores. Freiras, envoltas em negro, deixaram suas celas furtivamente, guiadas por uma mistura de medo e antecipação. Eles se dirigiram a locais isolados junto às muralhas, onde segredos e encontros clandestinos aconteciam sob o véu da escuridão. Mesmo as tradições e regras da vida monástica não conseguem conter esses momentos de transgressão. Para quem observava de fora, os mosteiros eram refúgios sagrados. Para quem vivia dentro, as mesmas paredes escondiam eventos que desafiavam os ideais de fé e renúncia defendidos pela Igreja. Relatos antigos sugerem que, durante comemorações como o Natal, alguns mosteiros se tornavam palco de atividades nada convencionais. Em um convento italiano dos séculos X e X, túneis secretos conectavam-se ao local a luxuosos palácios nobres. Esses caminhos não serviam apenas como rotas de fuga para freiras cansadas da rotina monástica, mas também facilitavam encontros clandestinos com homens influentes. Até mesmo em celebrações solenes, o que começava como uma simples partilha de pão e vinho logo se transformava em encontros repletos de ousadia e desejo. Essas transgressões desafiavam todas as normas da igreja. Muitas mulheres foram obrigadas a entrar em convenções, enviadas por famílias que desejavam proteger sua honra ou escapar de compromissos inconvenientes. Essa combinação de celebrações, segredos e passagens escondidas revela que, em certos conventos, a vida ia muito além da fachada de devoção. Ao ingressarem nos conventos, as mulheres enfrentavam as regras da igreja. Em alguns conventos, no século XV, um mosteiro francês escondia uma biblioteca secreta repleta de manuscritos sobre alquimia, astrologia e ciências naturais, e enquanto a igreja conduzia as celebrações de Natal, freiras se reuniam secretamente para explorar esses textos proibidos. Elas trocavam presentes simbólicos, como misturas de ervas e receitas que ultrapassavam os limites de impostos pela igreja. As freiras não se limitavam a desafiar a autoridade em busca de conhecimento, elas ansiavam pela liberdade e organizavam reuniões secretas nos arredores do convento, especialmente durante Natal, criando laços de cumplicidade. Esses encontros clandestinos alimentaram um espírito rebelde, permitindo-lhe sonhar além das restrições de sua época, enquanto equilibravam a oração e o silêncio. Durante as festas de fim de ano, contavam-se histórias de freiras que à noite assumiam identidades falsas para se infiltrarem entre a população local. Alguns arquitetaram fugas meticulosas por passagens secretas e sinais codificados, um ato de audácia e inteligência. Um caso famoso de um convento alemão envolveu freiras organizando encontros noturnos com nobres cavaleiros na véspera de Natal, gerando suspeitas e atenção das autoridades religiosas, embora a igreja tentasse encobrir o escândalo. Os documentos históricos revelam detalhes que jogam luz sobre os mistérios da vida monástica. Nem todos os encontros tinham caráter romântico, muitos eram dedicados à produção de remédios e ao cuidado da saúde da comunidade ao redor. No inverno específico, doenças e acidentes eram comuns, e as freiras se destacavam na criação de pomadas e infusões de ervas, inclusive milagrosas. Esse trabalho, no entanto, as expunha a acusações de práticas proibidas, com algumas sendo rotuladas como bruxas.
Registros de conventos espanhóis revelam altares escondidos, onde freiras se reuniam à luz de velas, entoavam hinos ancestrais e usavam símbolos que desafiavam as normas da igreja, chamadas de celebrações natalinas. Essas cerimônias carregavam raízes pré-cristãs, trazendo à tona um misticismo ignorado pela igreja. Nem todos os eventos desafiavam diretamente a igreja. Algumas abadesas exercem tanto poder quanto nobres, governando propriedades vastas e protegendo mulheres. Esses líderes governavam terras, aliavam-se a reis e ofereciam abrigo a mulheres que fugiam de casamentos provocados ou conflitos sociais. Um exemplo marcante foi uma abadia francesa do século XII, que se declarou independente do bispado, tornando-se um refúgio para quem buscava recomeçar. Esses exemplos mostram que a rotina nos conventos é muito além das orações e reflexões diárias. Por trás dos muros, havia espaço para iniciativas que protegiam a autonomia e impulsionavam o aprendizado, até mesmo durante as festividades de fim de ano. O que acontecia nas sombras desses locais desafiava a imagem tradicional de uma vida monástica fechada, revelando uma realidade muito mais ousada e complexa do que a maioria das histórias oficiais tentava mostrar. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelos mistérios e segredos da Idade Média. É fascinante pensar como, mesmo em tempos de rígidas tradições, o lado humano sempre encontrou maneiras de se expressar. E você, o que acha dessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários, eu adoraria saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta de descobrir o lado oculto da história. Nos vemos no próximo capítulo dessas incríveis revelações. Até a próxima viagem!